Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Qual é a responsabilidade que nós temos diante dos desafios que a vida nos apresenta? O pai da medicina moderna, o filósofo grego Hipócrates, tem uma frase muito interessante que diz assim: antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a abrir mão daquilo que o fez adoecer. Pois é, quando a gente está diante de algum desafio, a gente nunca se pergunta qual é a responsabilidade que nós temos em relação àquele desafio. A gente costuma dizer muito aqui no canal que tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas é produto das nossas escolhas. A grande maioria delas nós realizamos aqui, no mundo material, durante essa encarnação. Mas uma parte, outra, menor, mas muito significativa, nós realizamos ainda quando a gente está na pátria espiritual, quando a gente está planejando a natureza das provas e dos desafios que nós enfrentaremos quando aqui estivermos. Portanto, tudo, absolutamente tudo, é produto das nossas escolhas. Então, qual é a parte que nos cabe diante dos desafios que a vida nos apresenta? Quando a gente está aqui lidando com os acontecimentos da vida, e quando esses acontecimentos representam desafios para a nossa compreensão, desafios para a nossa vida efetivamente, nós costumamos reclamar. A gente reclama de tudo que acontece. A gente se esquece de entender o significado da palavra reclamar. Reclamar é pedir de novo. Reclamar é requerer do universo mais do mesmo. A vida, ela é feita de desafios. Os desafios estão postos para que a gente possa crescer, evoluir, prosperar, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. E se você parar para pensar, a vida sem desafio, a vida sem problemas, a vida sem dificuldades, ela passa a não ter muita graça, passa a não ser muito interessante. É claro que quando a gente está diante de um problema, de um desafio, a gente não gosta, a gente se sente incomodado, mas uma vida plena, linda, feliz, repleta de felicidade em todos os sentidos, ela se torna absolutamente monótona. Nós temos que ser desafiados. O nosso atual estágio evolutivo pede isso. A gente não aguenta viver uma vida na paz e na tranquilidade o tempo todo. Experimenta ficar permanentemente de férias, viajando, curtindo. Vai chegar uma hora que você vai cansar. Vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de fazer algo diferente. Você vai precisar ser produtivo. O seu espírito vai pedir por isso. Então, o desafio, ele é característico de uma realidade nossa, de uma realidade do nosso processo evolutivo, do nosso atual momento enquanto espíritos que somos, numa trajetória de crescimento progressivo que hoje está num determinado estágio e que vai continuar acontecendo por muito tempo. Os desafios, eles podem, de certa forma, ser divididos em três tipos, basicamente. É claro, existem desafios de várias ordens, de várias naturezas, mas se a gente for reduzindo isso, simplificando isso, a gente vai chegar em três grandes áreas das nossas vidas em que os desafios, de uma forma ou de outra, se encaixam. Os problemas de relacionamento estão na raiz da maior parte dos problemas que nós enfrentamos. Relacionamentos que nós temos com as pessoas, relacionamentos que nós temos com as situações que a vida nos apresenta, relacionamentos que nós temos muitas vezes com a gente mesmo. Relacionamentos mal resolvidos com a gente mesmo. Outro grande problema que a gente pode encontrar são os problemas financeiros. Falta de dinheiro, dificuldade com as questões da matéria. Os negócios não vão bem, ou a pessoa perdeu o emprego. Nós vivemos no mundo material, portanto o dinheiro é necessário. E a ausência dele significa desafios que muitas vezes desestabilizam muita gente. E um outro problema que é muito frequente também são os problemas de saúde, as enfermidades de todo tipo.
problemas físicos, problemas de saúde, representam um dos desafios mais importantes, mais significativos, porque eles afetam não só o doente, mas toda a família. Quando alguém muito próximo, muito querido, muito amado por nós adoece, parece que a família toda adoece junto. Esse é um outro desafio também muito importante. E como encarar de frente tudo isso? Como a gente consegue olhar para esses desafios e seguir adiante, perseverando, insistindo, persistindo na bênção que é estarmos encarnados, na chance que Deus nos deu de estarmos vivos, de estarmos podendo buscar nessa experiência na matéria um degrau a mais no nosso processo evolutivo. A primeira forma da gente olhar para os acontecimentos da vida de forma a superá-los com menos sofrimento, com menos dor, é perceber que as coisas acontecem da forma como devem acontecer e que a felicidade ela se encontra no processo, nem no antes nem no depois, mas no processo. Se a gente for lá no Evangelho de João, a gente vai perceber que no capítulo 14, Jesus, registrado por João, diz a seguinte frase: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus aqui nos convida a termos tranquilidade, serenidade, paz diante de qualquer acontecimento da vida. Se você se lembrar, se você teve a oportunidade de estudar um pouquinho que for o Evangelho, você vai perceber que Jesus teve muitos problemas. Jesus passou por situações muito duras, muito difíceis, como todos nós nessa encarnação. E nem por isso ele abriu mão da vida. Ao contrário, ele sempre estimulou a todos a seguirem adiante, tendo perseverança, persistência e fé. O mesmo João vai registrar também no seu Evangelho, um pouquinho mais adiante, no capítulo 16, uma outra passagem de Jesus, uma outra frase de Jesus, em que ele diz: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Quando a gente analisa essas duas passagens do Evangelho juntas, a gente chega à seguinte conclusão: não tenhamos a expectativa de que a gente vai ser feliz na hora que os nossos problemas estiverem resolvidos. Não tenhamos a expectativa de que nós poderemos alcançar a tão esperada paz depois que as coisas estiverem todas tranquilas, quando estiver tudo bem. Não. A gente vai conquistar a nossa felicidade agora. Agora. A gente vai conquistar a nossa felicidade nem antes, nem depois dos problemas. A gente vai conquistar a nossa felicidade enquanto nós resolvemos os nossos problemas. A paz e a felicidade é também uma escolha. A gente pode desenvolver esse atributo que é parte do nosso espírito. A gente pode colocar isso em prática nesse instante, desde que a gente escolha isso. E a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer essa escolha, que nos ajudam a fortalecer essa escolha no momento em que nós decidimos colocá-la em prática, independentemente daquilo que venha a estar acontecendo nas nossas vidas. A primeira dessas ferramentas é a aceitação. Aceitar o que está acontecendo na nossa vida é o primeiro passo para a gente começar a resolver esse problema. Quando a gente reluta, quando a gente não quer olhar para o problema, quando a gente não quer encarar de frente a dificuldade, a gente só consegue uma coisa: protelar aquele acontecimento por tempo indeterminado nas nossas vidas. Aceite. Simplesmente aceite que aquilo está acontecendo. Dado da realidade. Isso está acontecendo comigo. O simples fato de você aceitar que isso está acontecendo com você já te dá uma nova perspectiva a respeito do problema, porque você começa a olhar de frente para ele e começa a encontrar elementos para que você possa resolver esse problema. Ou a clareza de que, se aquele problema não está ainda com uma solução disponível, você pode simplesmente aguardar que aquilo se resolva. Você pode simplesmente compreender que neste momento, não há o que fazer em relação àquele acontecimento. E entrar em paz
diante dessa constatação. A segunda ferramenta fundamental para que a gente possa solucionar qualquer problema nas nossas vidas é a fé. É a crença de que a gente vai conquistar, que a gente vai conseguir, que a gente tem todos os recursos de que necessita para superar aquele desafio. A fé é tudo aquilo que desafia a razão. A fé é tudo aquilo que nós acreditamos, mesmo que a nossa razão esteja ali sendo desafiada. É acreditar naquilo que a sua razão diz que não, com a mesma convicção que você tem que o sol vai nascer e vai se pôr todos os dias. Com a mesma convicção que você tem que se você sair daqui agora e for para o litoral, for para a praia, você vai encontrar o mar. É uma certeza absoluta naquilo que a razão desafia. E outra ferramenta que nós temos à nossa disposição e que a gente muitas vezes não sabe usar ou usa de forma inadequada é a prece. Quantas vezes você para fazer uma prece? Quantas vezes você para olhar para dentro e se conectar com o Deus que habita dentro de você, com o seu íntimo, com o seu interior, com uma sabedoria inata que você carrega dentro de você porque o seu espírito já teve muitas vidas. O seu espírito já aprendeu muita coisa, ele sabe muito. Acessar esse conhecimento só é possível quando a gente se interioriza, quando a gente olha para o nosso íntimo, para o nosso interior. A prece nos leva a esse lugar. Eu gosto muito de dar como exemplo uma prática muçulmana que é inclusive um dos pilares dessa religião, é a Salá. É aquela prática que todo muçulmano tem de 5 vezes ao dia parar o que está fazendo, se voltar para Meca, se ajoelhar e fazer uma prece. Fora toda a parte ritualística que tem todo sentido para a religião deles, quantos de nós paramos 5 vezes ao dia para fazer uma prece? A prece é um instrumento que a gente deve utilizar no dia a dia. A prece é um instrumento que a gente deve utilizar agora, nesse instante. Não é para a gente usar todo dia quando a gente vai deitar ou quando acorda de manhã, não. A prece é para a gente olhar para ela e usar ela como um instrumento para nos conectarmos com o nosso Deus interior, para nos tranquilizarmos, para, diante do desafio posto, da dificuldade momentânea, podermos ter equilíbrio para encontrar a solução, de forma que nós consigamos levar uma vida mais leve, uma vida mais em paz com a gente mesmo, mesmo diante dos mais importantes e severos desafios. Portanto, aceitar as situações da vida, ter fé na nossa capacidade de superá-las e realizar uma prece para nos conectarmos com o Deus que habita dentro de nós, são instrumentos que estão à nossa disposição para que a gente possa superar qualquer dificuldade que a vida venha nos apresentar e para que a gente possa ser feliz exatamente durante a vida, não antes dos problemas e nem depois dos problemas, mas enquanto nós resolvemos os nossos problemas. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você acredita que esse conteúdo pode ser uma contribuição. Aproveita para deixar nos comentários se você gostaria de ouvir sobre algum outro tema que fale sobre espiritualidade, sobre crescimento interior, sobre expansão de consciência. E a gente se vê no próximo vídeo.